Amados, e os 40 dias de jejum de Jesus, hein? Não podemos deixar de falar nele, né? Podemos aprender muito sobre o propósito de jejum ao olharmos para o jejum de 40 dias que Jesus fez quando encontrou Satanás no deserto e o derrotou. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Ele foi para ser tentado, viu? E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, mandas que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o sob o pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos teus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão em suas mãos para que não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Então levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. Com isso deixou o diabo e eis que vieram anjos e o serviram. Mateus 4, de 1 a 11. Gente, eu fico pensando quando eu leio essa passagem aqui, na ousadia do diabo. E uma das primeiras coisas que ele procura colocar ali em dúvida, que é o que ele faz conosco ainda, é colocar em dúvida a nossa identidade. Se você é filho de Deus, 2 vezes ele falou isso. Se você é filho de Deus, tá? Faça isso. E no final, né, a última tentativa foi querer dar, né, poder. É o que ele faz conosco também. Ele tenta, e no final ele quer nos dar poder, e muitos se rendem, né? Como dizem, quer conhecer uma pessoa, dê poder para ela. Ao ler esta passagem da Bíblia, qual foi a razão para Jesus fazer aquele jejum de 40 dias e por que Satanás o desafiou no final? Quando discuti isto com outros, a resposta que geralmente ouvia era: o jejum reduziu Jesus para o seu estado mais fraco de vulnerabilidade. Naquele estado de fraqueza, Jesus mostrou a supremacia do seu poder sobre o diabo quando não se rendeu à tentação. Mas na realidade, o oposto é verdade. Jesus jejuou por 40 dias para se preparar para o encontro com o diabo. Por quê? Porque ele sabia que o jejum não nos enfraquece, e sim nos fortalece ao bloquear a carne. Por que Jesus foi guiado pelo Espírito para ir ao deserto e ser tentado pelo diabo? Porque ele, como nosso substituto, estava sendo tentado em nosso lugar. Então, depois de vencer o diabo, ele pode nos dar a vitória perfeita que ele obteve por derrotar Satanás nas tentações da carne. É por isso que Jesus disse mais tarde em Lucas 10:19: eis aí, vos dei autoridade para pisardes serpentes, escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente, vos causará dano. Lembra que ele disse lá para os discípulos, quando eles não conseguiram expulsar o demônio do menino, que aquele demônio só se expulsava através de jejum, né? E oração. O jejum nos deixa sensíveis, nos dá capacidade de pensar espiritualmente, pensar com clarificação, para que possamos entender
Pula o pedaço. Então o jejum tem sobre a nossa carne o mesmo efeito que teve na carne de Jesus. Ele nos sustenta contra as tentações do diabo e nos ajuda a mortificar ou bloquear a carne ao impor a vitória perfeita que Jesus já nos deu. Para que possamos entender quão perfeita e poderosa é a vitória que Jesus nos deu sobre a carne, precisamos aprender o que Jesus aguentou para obtê-la. Veja, nada pode ser declarado perfeito a menos que a menos que não possa ser melhorado. Isso significa que a vitória que Jesus nos deu sobre a carne e sobre o diabo poderia apenas ser declarada perfeita se ele houvesse suportado os testes e maquinações mais diabólicas de Satanás. Jesus teve que se submeter ao pior que Satanás tinha, aos piores tormentos, medos, pressões, cuidados e as piores tentações de desejos e riquezas. Esta foi a única razão pela qual Jesus foi levado ao deserto. Ele estava em uma missão de Deus como nosso substituto. E vocês veem no mundo de hoje como que ele coloca sempre essa dúvida nas pessoas, se nós realmente somos filhos de Deus. E quando ele tira essa certeza da nossa paternidade, nós ficamos enfraquecidos. Ele tenta de duas maneiras, né? Na nossa própria família, porque nós fazemos um link da nossa paternidade, né? Nós vemos Deus através do nosso pai. E quando os nossos pais, o nosso pai falha, não acerta, talvez não tenha tido também essa experiência, nós ficamos em maus lençóis. Mas Deus está de olho na gente, procurando nos ajudar, nos curar, nos libertar e se revelar a nós. Voltando, ele estava em uma missão de Deus como nosso substituto para obter para nós, como uma parte da nossa redenção, uma perfeita vitória sobre a carne. Agora nós podemos entrar na presença de Deus, armados com a força da graça que Ele nos deu. Não por causa do que fizemos, mas por causa daquilo que Jesus fez por nós. Hebreus 4, 15 e 16 nos diz: porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Nosso sumo sacerdote Jesus. Diante do trono de Deus, podemos encontrar misericórdia para nos ajudar quando precisamos, durante as nossas tentações, testes e tribulações. Vou repetir. Durante as nossas tentações, testes e tribulações. E como tem. Para que Jesus pudesse nos conceder este tipo de força, ele teve que encarar Satanás em 3 níveis: espírito, alma e corpo. Este confronto não foi carregado na identidade espiritual de Jesus, mas em sua humanidade. É por isso que Jesus disse: o homem, se referindo à sua humanidade, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Mateus 4:4. As pressões, tormentos, solidão, o medo que Satanás tentou colocar em Jesus são indescritíveis. Elas só podem ser descritas quando comparadas com o horror visto no nível mais baixo de um hospício, onde os espíritos daquelas pessoas foram completamente dominados por demônios. A oposição demoníaca que Jesus enfrentou é a mesma que gera uma loucura por poder e riqueza, como a que Adolf Hitler e os nazistas possuíam quando uma cultura tenta aniquilar completamente uma outra para ter domínio ou poder mundial. Aqui, ó, as pressões, tormentos, solidão e medo que Satanás tentou colocar em Jesus são indescritíveis. Elas não podem ser descritas quando comparadas com o horror visto. Elas só podem ser descritas quando comparadas com o horror visto no nível mais baixo de um hospício, onde os espíritos daquelas pessoas ficam completamente dominados por demônios. Olha, meus amados, eu já fui voluntária num hospício também, numa casa de recuperação. Hospício. Olha, é uma coisa deprimente.
Meu Jesus. Tinha que preparar para chegar lá. Olha, são coisas horríveis que a gente vê, sabe? Né? Ainda tinha, né? E a gente vê as pessoas, não parecem pessoas, sabe? É uma coisa horrível. É muito triste ver o ser humano chegar naquele nível. Eu fui voluntária em um e visitei um outro, né? As pessoas, olha, nossa Deus. Não vou nem contar detalhes, porque não vem o caso. Bom, vamos orar? Já deu 10 minutos. Papaizinho, muito obrigada mais por essa parte aqui que o Senhor nos dá de presente para que nós avancemos em fé, vençamos o inimigo das nossas almas e subamos com asas como águias ao seu encontro, Pai. Fica conosco, permaneça, prevaleça conosco, em nome de Jesus. Amém. Curta, compartilhe e se não é inscrito, se inscreva. E se ainda não aceitou Jesus, tá esperando o quê, meu irmão? Não perca tempo. Ele está voltando. E ele quer você do lado. O rei está voltando. Amém? Agora aí, sozinho onde você está, Jesus está aí com você. Diga, Jesus, eu quero te aceitar, perdoa os meus pecados. Me ajude a encontrar uma boa igreja na qual eu possa me congregar, estar junto, unidos, como brasas unidas não se apagam. Em nome de Jesus, eu oro pela sua vida. Aleluias! Orações não voltam vazias. Elas cumprem. Amém? Até o próximo vídeo.